de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará, certo? E venho aqui com uma proposta da disciplina de microbiologia, tentar falar um pouco mais sobre o que seria essa microbiologia, os seres que estão contidos nela, como é o dia a dia desses organismos, desses micro-organismos, certo? Então, inicialmente a gente fala sobre o que é microbiologia. Microbiologia nada mais é do que o estudo dos micro-organismos que não são visíveis a olho nu, ou seja, aqueles micro-organismos que a gente não consegue identificar sem algum tipo de equipamento, sem algum tipo de técnica. Quando a gente fala sobre essas questões que englobam bactérias, vírus, alguns tipos de fungos, a gente acaba se remetendo a algumas outras questões muito importantes, como por exemplo o desenvolvimento do microscópio. Então a criação do microscópio, o desenvolvimento dele, tudo isso foi essencial para o que a gente entende hoje de microbiologia e para a descoberta de vários micro-organismos que estão presentes na taxonomia atual, certo? Então, remetendo-se novamente a essa época, a gente lembra de figuras importantes, como um deles o Pasteur, Louis Pasteur, que por muitos considerado hoje como o pai da microbiologia, certo? Então, essa microbiologia estuda seres unicelulares, pluricelulares, vários tipos de organismos, tá bom? Então, todos esses estudos fazem com que a ciência ela avance nos estudos de virologia, micologia, bacteriologia, dentre outras ciências, dentre outros ramos que vão se desenvolvendo. Quando a gente também cita as questões da época antiga, a gente remete muito às questões das arqueobactérias, alguns micro-organismos que são encontrados em lugares mais inóspitos, locais menos interessantes, digamos assim, para outros micro-organismos. Um exemplo disso, lavas de vulcões, lagos congelados, então temperaturas muito negativas até temperaturas extremamente altas, acima de 120 graus Celsius, por exemplo, certo? E também encontramos bactérias, por exemplo, no nosso próprio organismo, como na flora intestinal, na mucosa da boca. Então são organismos que estão inseridos em todos os habitats, em todos os ambientes. A gente pode encontrar micro-organismos, ou seja, a gente pode adaptar a microbiologia, ela pode ser estudada, certo? Então, um fato interessante, até uma curiosidade, é o fato das cianobactérias, certo? Que acredita-se que ela tenha sido o primeiro micro-organismo a habitar a Terra, que é a fazer a questão óxica, o desenvolvimento do oxigênio, o trabalho com o oxigênio. Então daí a gente vê a grande relação de importância que esses organismos têm. Fora isso, hoje, através dos avanços da biologia molecular, por exemplo, sequenciamento de genes, projeto genoma, expressão gênica, tudo isso faz com que outras áreas também atuem bastante com esses seres tão minúsculos, tão microscópicos, como por exemplo a área da saúde, através da sintetização de vitamina B12, desenvolvimento de espirulina, por exemplo, um composto altamente proteico, que serve tanto para a alimentação humana como de ração para peixes, desenvolvimento de peixes. Também na área da saúde, com a sintetização através das bactérias, de alguns tipos de bactérias também, da insulina, que afeta que é muito utilizada em quem tem, por exemplo, alguns tipos de diabetes, certo? E também em vários outros processos no dia a dia, não só bactérias, mas em associação com leveduras, com fungos, como fermentação, fermentação de vinho, pão, cerveja, certo? Também na questão dos laticínios, mantimento dos laticínios, derivados do leite, dentre várias outras questões. Essa biologia molecular também faz com que possamos utilizar esses organismos também de outras maneiras. Por exemplo, retirar de dentro da bactérias alguns primers, sequências que a gente possa utilizar em técnicas como o PCR. Ou seja, dessa forma eu posso aumentar, ou seja, exponenciar algumas sequências através dessa técnica. Produção de gás metano, várias outras situações que a gente pode utilizá-la. Bem, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Interessante a proposta, uma proposta diferente, mas interessante. Um abraço e até a próxima.